Obrigado. A gente segue aqui na CNN agora com o grande debate. O quadro você conhece, né? Um grande sucesso na CNN americana. E nós temos como objetivo apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para você construir a sua opinião, a sua forma de pensar. Os debatedores têm total independência e a opinião deles não reflete a posição da CNN. Roda a vinheta, Cris. Vamos lá. Participam comigo a advogada Gisele Soares e o advogado Tiago Anastácio. Vamos começar falando sobre saúde. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, prepara um novo protocolo para uso da hidroxicloroquina em pacientes leves. Inclusive, uma reunião acontecendo agora com o presidente Jair Bolsonaro. A ordem que foi dada pelo presidente é a mesma que derrubou os dois últimos ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Até agora, nenhuma sociedade médica científica e nem a OMS aprovaram o uso do medicamento. Por que o presidente aposta as fichas neste remédio? Começo com você, Gisele Soares. Novamente, bom dia. Bom dia. O presidente, ele quer soluções, ele busca a todo momento soluções, ele demonstra uma grande preocupação com as pessoas, não só com a saúde, mas também com a economia. E, especificamente, na sua preocupação com a saúde das pessoas, o presidente tem defendido que seja utilizada também, ou seja incluída a hidroxicloroquina associada a outras medicações, para os cuidados com pacientes leves, assim como vem sendo feito ou vem sendo noticiado que vem sendo feito nos hospitais privados, nos planos de saúde privados. Então, há uma série de estudos incipientes, embora nenhum desses estudos possua ainda dados suficiente, nem tempo suficiente para uma conclusão científica e peremptória sobre o uso da hidroxicloroquina, mas ao redor do mundo, não só no Brasil, uma série de médicos se debruçam, se dedicam a estudos empíricos, eles vêm fazendo a aplicação, o uso e receitando hidroxicloroquina associada a outras medicações, a uma série de pacientes acometidos pela Covid-19, que vem se mostrando satisfatórios. Então, os resultados desses tratamentos vêm animando essa comunidade médica que faz o uso dessa medicação, que receita essa medicação, e o presidente defende, então, que essa medicação seja incluída naqueles protocolos, naqueles documentos formados pelo Ministério da Saúde, para também a adoção dessa aplicação no SUS, no Sistema Único de Saúde. Então, médicos do Sistema Único de Saúde poderão, a partir desse protocolo, adotar, então, esse tratamento para pacientes leves e não só para pacientes graves, como vinha sendo feito até então. O Conselho Federal de Medicina já aprovou, já autorizou que médicos, fazendo essa análise do paciente, possam, então, fazer essa receita, fazer essa aplicação. Tiago, as suas considerações iniciais agora. Bom dia para você novamente. Bom dia, Gotino. Bom dia, Gisele, e também aos telespectadores. O que está acontecendo? Para analisarmos o que está acontecendo, é necessário analisar o que aconteceu até agora. A dinâmica da questão pública e principalmente da questão pública de saúde em um país que tem sido alvo de severas críticas internacionais pelas más práticas da presidência da República, ou seja, do governo federal como um todo. A hidroxicloroquina ou a cloroquina, vamos chamar de sua forma mais simples, a cloroquina parece ser a menina dos olhos de duas pessoas no mundo. Do presidente norte-americano Donald Trump, que disse que está tomando preventivamente a cloroquina, vejam o absurdo que isso revela, preventivamente, como se a cloroquina fosse uma prevenção ao vírus. E percebam que daqui a pouco é muito provável até que esse tipo de grande estupidez chegue ao Brasil. E vocês sabem pela boca de quem. A cloroquina, ela é importante dentro de um ambiente hospitalar, com a análise médica, com as dosagens sendo controladas pelos médicos, como já dizia lá atrás o ministro Henrique Mandetta. Como disse o ministro Teich. Motivo fundamental pelos quais ambos caíram do governo.
Então vamos deixar um ponto claro. O problema não é a cloroquina, é como ela é tomada, como ela é administrada e como existe o controle disso. A crítica, e vamos nos lembrar que o presidente, quando, antes de qualquer estudo, já saiu falando que era o remédio milagroso e mandou os laboratórios do Exército produzirem milhões de comprimidos, sem base científica, que ainda não existe. Existem observações primárias da ciência. O presidente está insistindo para que esse seu próprio erro seja, digamos, apagado da retórica que a história irá, sem dúvida nenhuma, nos impor. Então vamos deixar claro, o problema não é a cloroquina. A questão é o uso em ambiente controlado, porque é necessário, muitas vezes, uma variação, uma reanálise de doses. E quando nós estamos falando disso, estamos falando sobre o setor público, Gisele. Isso é que é fundamental. Vocês sabem como são as filas do SUS. Uma dosagem equivocada ou uma reanálise não vai ser feita em 2, 3, 6 horas. Vai ser necessário marcar uma consulta no SUS. Um SUS que está abarrotado de pacientes. Nós sabemos que há um drama, porque o SUS sempre foi visto com péssimos olhos pelos que aplaudem ele hoje, porque seria coisa das esquerdas, seriam coisas totalmente ligadas ao social. Você imaginem que absurdo todas as pessoas terem direito à saúde. Então, vamos fazer bons recortes para que a análise seja retilínea. O problema não é a cloroquina. O problema é, ela é uma possibilidade dentro de um tratamento. E o que se diz que ela pode gerar problemas e como pode gerar problemas, o médico deve estar sempre de olho. Por isso, a necessidade que o mundo inteiro impõe que seja dentro de ambiente hospitalar. Gisele? Em primeiro lugar, é importante fazer justamente essa separação entre a medicação receitada por um médico e a automedicação. A automedicação, ela é muito perigosa, não só com relação à cloroquina, à hidroxicloroquina, ao remdesivir, à heparina, enfim, todos esses medicamentos que entraram no nosso vocabulário cotidiano justamente porque vieram a público depois de estudos que demonstraram algum resultado no combate à Covid-19. Então, a primeira ressalva importante é a automedicação, ela é muito perigosa e não é recomendada nem para a cloroquina, nem para nenhum outro medicamento. Então, é importante que as pessoas busquem orientação médica. Com relação a médicos, os médicos então têm essa autonomia, são os técnicos, os conhecedores, eles vão fazer essa análise do histórico do paciente, vão fazer uma análise do histórico do caso e, havendo a possibilidade, eles irão ou poderão adotar a hidroxicloroquina em algum tempo deste tratamento. Então, no início do tratamento ou na evolução da doença, os estudos que defendem o uso da hidroxicloroquina no início da doença justamente ressaltam que ela teria uma maior eficácia no combate ao coronavírus se aplicadas neste início. Uma outra questão que é importante, não é só o presidente Jair Bolsonaro, nem só o presidente Donald Trump que fazem essa defesa da medicação. O presidente Emmanuel Macron também fez uma visita ao Dr. Didier Raoult, que é um médico, um pesquisador francês, que se dedica a pesquisas de hidroxicloroquina e de tratamentos de malária há bastante tempo. Então, é importante também que façamos essa pontuação de que não é uma medicação nova, então é uma medicação conhecida, é uma medicação que tem toda a sua posologia conhecida, inclusive efeitos colaterais, um deles, o mais ressaltado, que é justamente causar arritmia, muitas vezes durante o uso da medicação ou após o uso prolongado dessa medicação. Existem pessoas que usam a medicação por anos, ela também é usada para tratamento de lúpus e doenças autoimunes, então não é uma medicação nova, uma medicação segura com uma aplicação nova para uma doença nova e até então desconhecida.
Os estudos que vêm sendo feitos, vêm sendo analisados pela comunidade médica. Realmente, nem esse remédio, nem esses outros que também vêm sendo aplicados para o combate da Covid-19 se mostram absolutamente seguros, infelizmente, porque se houvesse a descoberta de um desses medicamentos, estaríamos aí discutindo e debatendo o assunto de uma forma muito diferente. Então, é só essa ressalva que é importante. Então, possibilitar que o paciente faça essa escolha, possibilitar que esse remédio esteja disponível no sistema de saúde para este tratamento ao longo do tempo da doença é válido, é importante e, de novo, respeita a isonomia de todas as pessoas no Brasil. Traduzindo em forma de pergunta para você, Tiago, a Gisele disse que a pessoa, ao descobrir que tem a malária, toma a cloroquina, a hidroxicloroquina, já há muito tempo. É um medicamento seguro, segundo ela. Por que não aplicar no começo, quando a pessoa descobre que tem o coronavírus? Vamos lá. A Gisele fez colocações muito inteligentes, mas ela não foi no ponto que eu coloquei, certo? Tudo o que ela disse eu concordo. Só tirando o Macron, porque o Macron foi ao médico conversar com o médico. Com esse pesquisador, que a memória, se não me falha, é de Marseille, certo? A cloroquina da década de 50, descoberta para o tratamento inicialmente de malária e depois vai se descobrindo dentro de protocolos que também para doenças autoimunes. Agora, qual é a questão? A questão é, Macron teve cuidado, ele está tentando entender. Aqui, vamos olhar lá atrás, nós podemos puxar os vídeos, todas as informações da imprensa. O presidente da República saiu falando, como o presidente Donald Trump. É outra coisa. Estamos falando de uma atitude do presidente francês que não tem problema nenhum. Ele não está com nenhum compromisso com o seu erro do passado. Este é um ponto. Segundo ponto, que me parece o mais relevante. Nós não vivemos com a possibilidade de termos Albert Einstein, Sírio-Libanês, Hospital Oswaldo Cruz, eu digo os de São Paulo, né? Os mais famosos, porque os mais sofisticados para as classes mais altas, dentro do Sistema Único de Saúde. Nós não temos essa possibilidade. Então, se um paciente receber uma receita de cloroquina, começar a tomar e passar mal, primeiro, ele não passará por uma reavaliação imediata como ocorreria em ambiente hospitalar. E isso é unânime dentro do quê? Do mundo científico. Ninguém está negando a possibilidade da cloroquina como parte, como uma das drogas de tratamento. É aquilo que os dois ex-ministros da Saúde afirmaram. O ponto é, ela não é a salvadora da pátria, como esses dois líderes, os dois maiores líderes da América, ou pior, deveriam ser os dois maiores líderes da América, porque dos dois países mais fortes, certo? Estados Unidos e Brasil, começaram a proclamar lá atrás, quando esses estudos nem existiam. Eles estão correndo atrás de estudos que justifiquem as suas posições promíscuas de outrora. Então, o ponto que eu coloco é, nós temos um sistema de saúde capaz de controlar a dosagem aos pacientes contaminados. Se essas dosagens forem excessivas ou diminutas até, nós temos imediatidade nisso. Nós podemos ter a certeza que quando um paciente comprar hidroxicloroquina e passar mal, ela vai ser imediatamente reavaliada no SUS? Gente, a resposta está na própria pergunta. Infelizmente, nós não temos esse sistema de saúde. Acho que poderemos caminhar para ele, porque agora estamos com uma cultura de entender que isso é importante. Mas Thiago, são coisas diferentes. Deixa eu passar a próxima pergunta para a Gisele, ela já pode continuar também com o raciocínio dela. O presidente está reunido neste momento com o ministro Pazuello, que é o ministro da Saúde neste momento, ele é interino. Não seria mais prudente esperar a nomeação do novo ministro para, desta vez, estar mais alinhado ao que pensa o presidente para assinar este protocolo de mudança para a cloroquina, Gisele?
O presidente tem aí um duplo desafio: manter o seu Ministério da Saúde funcionando durante o tempo em que ele faz essa escolha, faz esses convites ou essas conversas para, então, trazer um novo ministro da Saúde. Enquanto isso, o vírus continua se desenvolvendo, há um ministro interino, havia já uma série de documentos e de estudos, enfim, que foram feitos pelo ex-ministro Mandetta e também pelo ex-ministro Taixe. Então, toda essa documentação precisa ser analisada. Os ministros são realmente as pessoas mais importantes que lideram o ministério, mas não podemos nos esquecer que estão ali no ministério e seguem no ministério todos os outros servidores dedicados também, muito dedicados e exclusivamente, quase alguns ali ao combate da Covid-19, aos tratamentos, aos estudos do coronavírus. Então, é importante que o presidente faça essa reunião, que discuta com o seu ministro interino. Mais uma vez, o documento e o protocolo será, então, uma orientação ou uma possibilidade dada aos médicos para informarem os seus pacientes, porque também, Tiago, essa é uma corresponsabilidade, é uma decisão de ambas as partes. Então, o médico irá fazer essa recomendação, irá explicar ao paciente, informar todas as contraindicações, os riscos, e o paciente muitas vezes assina aquele termo de responsabilidade ou a sua família de que está fazendo essa escolha, de que está ciente de que aquela medicação, e nenhuma medicação hoje, infelizmente, é passível de combater com segurança a Covid-19. Então, eles farão juntos essa escolha e aí o paciente, então, se submeterá a esse tratamento. Obviamente que esse tratamento ele vai ser acompanhado pela equipe médica, pela equipe hospitalar, ou se esse tratamento for feito em casa, haverá também esse acompanhamento domiciliar e, havendo qualquer problema ou não respondendo o paciente ao medicamento ou havendo efeitos colaterais, então será sim muito importante, como em outros casos com outros remédios, isso do protocolo dos médicos, eles aplicam o remédio, aguardam esses efeitos. Se os efeitos não acontecem, é preciso fazer uma substituição, um estudo para a aplicação de outras drogas ou até pela adoção de outros procedimentos. Então, procedimentos mais graves, eventualmente internação, ventiladores, UTI. Mas a preocupação do presidente nesse momento é franquear às pessoas todas as possibilidades, especialmente este tratamento, para que não haja essa necessidade ou para que se evite essa necessidade da internação, da UTI, dos respiradores que são necessários por 15 dias. Então, além daquela testagem em massa, é importante que também foquemos nos tratamentos no início da doença. Tiago? Tino, o ponto que eu coloco e volto a lembrar aqui aos telespectadores e a vocês também, meus amigos, é super simples. Há uma semana saiu o estudo mais amplo sobre a cloroquina, certo? O mais amplo, com bombardeamento. O que significa isso? Bombardeio, né? O que significa isso? Significa o procedimento científico. É feita uma análise, ela é, se razoável, publicada, se chegou a alguma conclusão, e todos os demais setores da ciência médica bombardeiam com argumentos e argumentos contra argumentos na espécie. Para quê? Para que se chegue a uma conclusão. Qual foi a conclusão? Que a cloroquina não gera efeitos. Então, vejam só o nível de energia que está sendo gasta quando... E aí não importa a médica que está louca para ser ministra da Saúde, não importa a opinião de um ou outro, porque aí nós vamos nos atentar ao que a pessoa fala para o público e, como eu coloquei aqui ontem, e quando fala para os seus pares. E o discurso muda radicalmente, não só em forma, como em gravidade de conteúdo. Cientificamente, hoje, as duas maiores publicações indicam que a cloroquina não gera efeitos positivos, como tem sido alardeado no Brasil. Então, nós ficamos aqui num drama, presos à palavra do presidente da República, que foi promíscuo lá atrás, de colocar a cloroquina como salvadora da pátria. Fato, ele fez isso. Fato, as pessoas saíram correndo para as farmácias. Fato, ele foi lastreado, ou seja, ele seguiu as palavras de Donald Trump. Isso é fato. Nós podemos ter opiniões distintas sobre esse fato,
mas ele é um fato. Nós não podemos tê-lo para manipulá-lo. A partir daí, qual é a situação atual? A ciência está indicando, já com mais segurança, de que a cloroquina não funciona. 2 ministros da saúde caem porque o presidente insiste nisso. E agora ele insiste de uma forma absolutamente mais promíscua. Porque não bastasse num ambiente hospitalar, sem a certeza, mas com a possibilidade. Porque o vírus é rápido, a epidemia foi muito rápida. Era uma possibilidade, e talvez ainda seja, para a questão da infecção, mas não necessariamente contra o vírus. Agora ele ainda quer que as pessoas tomem em casa. Porque pacientes leves não estão hospitalizados. Se não estão hospitalizados, tomarão um remédio que são conhecidos os efeitos colaterais em casa. E aí nós não estamos falando da consciência das pessoas que têm lúpus, que têm doenças autoimunes, que é um conhecimento prolongado sobre a própria doença. Ok. Esse é o meu ponto. Me parece um grande equívoco. Eu adoraria ver o Jair Bolsonaro falando: o Exército encontrou a vacina, o Exército encontrou o remédio. Eu levantaria aqui e aplaudiria. Mas estamos flertando mais uma vez com a não ciência e com a ignorância. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que está tomando a hidroxicloroquina como medida de prevenção contra o novo coronavírus, como vocês já mencionaram aqui, apesar de alertas de especialistas sobre o uso do medicamento. Quem tem os detalhes é a nossa correspondente em Washington, a Núria Saldanha. Vamos ouvir a Núria e, na sequência, a gente já retoma o debate. Núria, você. O presidente americano disse que começou a tomar a hidroxicloroquina há 1 semana e meia como forma de prevenção contra o novo coronavírus, mesmo sem aprovação do medicamento para essa finalidade. Donald Trump disse que não teve indicação para tomar o remédio, mas que consultou o médico da Casa Branca, dizendo que gostaria de usar a hidroxicloroquina depois de ouvir que socorristas e profissionais de saúde estão tomando preventivamente. Trump disse que os pacientes têm pouco a perder ao experimentar o medicamento usado para tratar malária. Mas autoridades de saúde dizem que estudos em fase inicial mostram que o medicamento não funciona contra a Covid-19 e pode causar problemas cardíacos. Em nota, o médico oficial do presidente e também oficial da Marinha norte-americana, Sean Conley, informou que depois de inúmeras discussões com o presidente americano Donald Trump e depois de avaliar os prós e os contras desse medicamento, os dois decidiram juntos que o presidente poderia tomar a hidroxicloroquina. De Washington, Núria Saldanha. Eu trago vocês para o debate. Agora eu começo com o Tiago Anastácio. Bom, Gotino, a situação do presidente tomando... Eu já chego na questão da tomar preventivamente a cloroquina. É igual a do SUS, né? A equipe médica do presidente dos Estados Unidos é igual ao que nós podemos ofertar no Brasil e que ele pode ofertar também para toda a comunidade norte-americana, no pobre estado de Michigan, que tem Detroit como uma das cidades mais pobres americanas, não é? É fácil você estabelecer regras quando você está no conforto do salão oval. Quando o médico da Marinha, formado nas melhores escolas militares do planeta, também está opinando se você pode tomar ou não. O problema é a irresponsabilidade de deflagrar. Ele, como líder, ele é seguido. Embora tenha tido menos votos do que a sua opositora, né? O sistema eleitoral americano é completamente diferente do nosso, né? É uma democracia peronomútil na questão eleitoral, eu estou dizendo, não institucional. Mas o que é muito interessante é o recado que é dado. Estamos avançando na estupidez. Olhe só o passo. Ele está afirmando, porque é uma afirmação, toda a atitude de um líder, que ele está tomando a cloroquina preventivamente. Gisele, me diga, você já ouviu falar sobre isso até o presidente Trump? Não. Ou seja, é coisa de maluco. Nós estamos flertando, e aí eu acho uma coisa positiva em Bolsonaro e Trump. Nós tivemos um amadurecimento de cidadania, mas críticas absolutamente exacerbadas à política. O que é política? Tudo.
Toda a discussão sobre como deve agir o Estado e como nós devemos agir como sociedade é política. Essas duas pessoas são um reflexo da desconstrução que nós queríamos lá atrás. Eles não têm nenhuma responsabilidade com a ciência, nenhuma responsabilidade com as instituições. Eles não têm responsabilidade com nada, a não ser com os projetos políticos próprios. Eles passarão rápido. Será doloroso, mas eles passarão rápido. Falar sobre isso, Gotino, uma pessoa, um líder, o maior líder mundial, não por características próprias, mas pelo cargo, dizer que está tomando cloroquina preventivamente é levar a cloroquina ao status de vacina. Isso é de uma completa irresponsabilidade que eu temo que a nossa soberania, as nossas fronteiras, não permitam que cheguemos a esse nível de maluquice. Deixa eu passar a palavra agora para a Gisele. A minha preocupação primeira, ela acabou sendo dissuadida logo no começo da fala, porque eu imaginei que houvesse ali uma prática de automedicação. Então, isso já me deixou um pouco mais tranquila, porque o presidente passa, então, a informação de que ele discutiu com o seu médico sobre a possibilidade de tomar preventivamente a hidroxicloroquina, e, inclusive, diz que estaria seguindo protocolos que já vêm sendo adotados por socorristas e por pessoas que estão ali na lida direta com pacientes contaminados. Gisele, então, ele disse que ouviu dizer, não que são protocolos, ele disse que ouviu dizer que socorristas... Posso colocar o Trump falando e vocês comentam? Vamos lá. Por favor, Igor, pode colocar. It's been around for 40 years for malaria, for lupus, for other things. I take it. Frontline workers take it. A lot of doctors take it. Excuse me. A lot of doctors take it. I take it. Gisele. Ele diz, médicos tomam, socorristas tomam e eu tomo também. Então, isso, a minha primeira preocupação justamente com relação à automedicação, porque a automedicação é uma grande preocupação de todos os países do mundo neste momento, que as pessoas amedrontadas podem sim se valer de qualquer tipo de medicamento e de outras tentativas para tentar combater a doença, então isso é extremamente perigoso. Ele então diz que essa medicação estaria sendo tomada preventivamente por outras pessoas que estão lidando com a doença e que ele então está tomando essa medicação preventivamente porque é uma medicação segura que já é adotada desde a década de 40, já é conhecida para o combate à malária, lúpus e outras doenças. Então, realmente, a crítica de que há uma elevação da hidroxicloroquina ao nível de uma vacina é absolutamente preocupante, mas ou há ali a informação relevante de que houve uma discussão com o médico e de que há um acompanhamento médico. Então, imagino que este médico que trouxe todos os alertas para o presidente Donald Trump, que explicou quais são os efeitos colaterais e os efeitos preventivos esperados da doença, ele faça esse acompanhamento, que é o que esperamos que os médicos façam com todos os pacientes, especialmente com pacientes de coronavírus, justamente porque é uma doença nova, desafiadora, e há uma série de experimentos ao longo do mundo e de estudos sendo realizados ao longo do mundo, com uma série de tentativas de remédios, não só a hidroxicloroquina, o remdesivir, inclusive, é um medicamento que também vem sendo estudado, está até na fase 4 já de estudos sob a liderança do Dr. Anthony Fauci nos Estados Unidos. Então, uma outra droga que também teria bons efeitos no combate ao coronavírus. Eu pego a frase que as pessoas estão lendo agora, quem assiste a gente. Trump influencia debate sobre hidroxicloroquina. Esse tipo de atitude de Trump pode influenciar as pessoas a fazerem a mesma coisa? É a pergunta, Tiago. Sem dúvida nenhuma, né, Gotino e Gisele? Vocês pensem na situação. Nós fomos criados, acho que todos aqui regulam idade parecida, tendo os Estados Unidos da América como um norte não só de civilização, como também de poderio econômico, militar, cultural. A nossa cultura foi sempre muito influenciada pelos Estados Unidos. Os nossos brinquedos eram copiados dos americanos, né? A arte que nos chegou nos cinemas era fundamentalmente a arte americana. Nós temos arraigado isso no país, os Estados Unidos como sim um norte civilizatório. O problema é que houve uma quebra disso com a ascensão da estupidez, com a ascensão da não ciência, com a ascensão dos preconceituosos. Vamos nos lembrar
Quem aplaudiu Trump quando ele chega ao poder? Ku Klux Klan. É esse nível de gente. Esse nível de gente que não deveria nem existir. Não estou pregando que eles que sofram violência, mas eu não sei aonde erramos nesse aspecto. Eu não sei mesmo. Nós estamos vivendo um momento rico para o debate, mas pobre em humanidade. Eu estou vendo o presidente dos Estados Unidos colocando e passando a informação para as pessoas mais simples, para a grande maioria de pessoas pobres, que não tiveram um acesso educacional, primeiro, para entender o que é cloroquina. Segundo, para entender quais são efeitos, o que é posologia. Nós sabemos, Gisele, o que é posologia. Agora, mais da metade das pessoas que estão nos ouvindo sequer ouviram falar nessa palavra. E aí não é uma crítica a essas pessoas, mas, infelizmente, um dado de realidade. Eu fico preocupadíssimo porque não bastasse a escalada da ignorância, ele está, uma semana depois do mais largo e amplo estudo sobre a cloroquina, ele eleva o tom e a coloca no status de vacina. Se você tomar a cloroquina, você não será infectado, ou se infectado, de modo leve, que é o efeito de uma vacina. Ou seja, eu, Gotino, te falo de coração, meu amigo, e para você também, minha amiga Gisele, eu estou perdido. Sabe por quê? Porque o recado é que não vale a pena se esforçar, que não vale a pena estudar, que não vale a pena nós aplaudirmos os cientistas. Eu me lembro daquela cientista europeia que a imprensa foi perguntar para ela. Eu acho que até comentei com isso com a Gisele fora do ar. Perguntaram para ela, e a vacina? Ela olhou e falou, perguntem para o Messi e para o Cristiano Ronaldo. Porque vocês pagam 2 milhões de euros por mês para eles e nós recebemos 1.500 euros por mês. Agora vão lá louvar o que essa cultura totalmente pop nos trouxe até agora. Não críticas, eu acho que o Cristiano Ronaldo e o Messi, se quiserem jogar no Vasco, inclusive, serão muito bem-vindos. O ponto não é esse. O ponto é, estamos louvando há muito tempo a coisa errada. Mas me parece, e estou vendo pelo lado positivo, que chegamos na culminância da estupidez. A partir daí, creio que mais conscientes, todos nós iremos, em breve, nos Estados Unidos rapidamente, mas também no Brasil, buscar algo mediano. Okay. Um debate entre pessoas razoáveis e não pessoas que aplaudem a ignorância. Gisele? O lado positivo dessa influência é justamente nos despertar essa curiosidade para buscarmos mais informações, para entendermos melhor e até, num determinado ponto, valorizarmos muito mais esses pesquisadores. Então, neste ponto, essa influência ela pode ser recebida como uma forma positiva. Eu mesma, certamente, depois que terminarmos o debate, eu vou buscar essa informação para saber, porque é uma informação nova, é um tempo anterior ao tratamento em estado leve. Então, seria antecipadamente uma medicação preventiva. Então, é importante que façamos também as nossas pesquisas para que tentemos entender, então, se existem eventualmente outros cientistas aqui no Brasil, outros estudos ou outros médicos que também estejam recomendando a hidroxicloroquina ou outra medicação, ou vitaminas, ou enfim, hormônios, não sei, como forma preventiva do coronavírus. Essa é uma vertente do estudo que é bastante interessante. Então, aliado à vacina, enquanto há essa corrida no mundo para desenvolvimento da vacina, se existem estudos ou se existem até estudos empíricos, como vem sendo feito com a própria hidroxicloroquina em casos leves, para essa prevenção. Agora, de forma nenhuma, a automedicação. Acho que esse é um cuidado que tem que ser tomado por todos os líderes mundiais, porque realmente as pessoas estão com medo, as informações não são uníssonas, então há uma série de informações no Brasil e no mundo, há uma série de comportamentos diversos no Brasil e no mundo, as pessoas com medo, então elas têm reações muito diferentes, muito exacerbadas muitas vezes. Então, é importante que tenhamos essa consciência, mas que aproveitemos essa influência, essa sugestão ou mesmo esse comportamento
comportamento do presidente Donald Trump, que se submete a um tratamento preventivo, então se submete a todas as possíveis consequências, a todos os possíveis efeitos colaterais dessa medicação que poderão causar e poderão, inclusive, prejudicar a saúde do presidente nessa tentativa de se precaver do vírus. Então, é importante que olhemos também esse aspecto da influência. Me despertou bastante curiosidade de entender por que e de onde veio essa recomendação de que esses socorristas, de que esses paramédicos, essas pessoas que estão ali tomando preventivamente a hidroxicloroquina como forma de também tentar se proteger da Covid-19, de onde veio isso, qual é a base empírica ou incipiente científica que justificaria tomarem esse remédio, em que posologia, com qual prescrição. Ok, vamos mudar de tema? O Senado Federal deve votar hoje um projeto de lei que pode adiar, por causa da pandemia, o Exame Nacional do Ensino Médio, que está previsto para novembro. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, é contra, mas um número considerável de estudantes, quase 2,5 milhões, não tem computador em casa nem acesso à internet para estudar para a prova. Adiar o Enem é a solução? Começo com você, Tiago. Gotino, posso só terminar um ponto aqui? Por elementar, favor. Que eu já entro no estabelecido agora. Antes de mais nada, e eu quero pontuar isso, Gisele, a estupidez não faz heróis. A ignorância não faz heróis. O presidente Trump, ele não é um herói, ele só está sendo um estúpido, passando uma mensagem horrível por uma população que, infelizmente, principalmente nos Estados Unidos, não tem acesso à saúde. É muito triste ver isso, mas a população americana parece que já está abrindo os olhos. As pesquisas eleitorais americanas já deixam isso bem claro. Okay. Se bem que é capaz de ele ganhar e perder. Voltando à questão do Enem... Tiago, aí eu tenho que passar o mesmo tempo para ela só para ficar equilibrado, claro, por gentileza, porque senão o pessoal pega aqui no meu pé. Vamos lá. Então, só complementando, de novo, Tiago, líderes realmente têm uma grande responsabilidade, eles precisam realmente ter muita cautela, ainda mais neste momento de muita euforia, de muito medo, de sentimentos muito fortes aflorados em toda a população. Realmente precisamos fazer essa diferenciação do sistema americano de saúde para o nosso sistema único de saúde, que vai sair vitorioso dessa pandemia, mas o alerta é absolutamente necessário para a não automedicação e também para esse cuidado e essa investigação antes de eventualmente tomar essa medicação preventivamente. Exatamente. Ok. Vamos então entrar agora Desculpa, viu, Gotino? É que imagina, tá tudo... Estamos aqui para conversar, para debater o campo das ideias e aí a gente faz isso com muita tranquilidade. Vocês podem retomar o tema, não tem problema. A gente só tenta equilibrar o tempo aqui, claro, para ficar uma forma bem justa. Esse é o nosso objetivo. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foi ao presidente pedir para adiar o Enem. Os senadores devem votar hoje um projeto de lei que pede o adiamento por causa da pandemia. Só que o ministro da Educação levanta uma bandeira que não vai mudar a data do Enem. Qual é a visão de vocês sobre esse novo embate que surge envolvendo o Executivo e o Legislativo? Começo com você, Tiago. Bom, vamos lá, Gotino. Vamos nos lembrar para que serve o Enem. O Enem serve historicamente para equilibrar. E eu não sou nenhum especialista, tá? Estou falando como eleitor, como cidadão brasileiro. Ele serve para equilibrar uma disparidade educacional que existe na qualidade e potência entre as escolas públicas e as privadas para o acesso às principais universidades brasileiras que são públicas. O que acontece? Parece que na casa de 2 milhões de pessoas não têm acesso, essas pessoas não têm acesso à educação à distância a partir de meios eletrônicos. Ou seja, a camada mais pobre da nossa população não é capaz de estar se preparando agora como as camadas mais ricas. Então é simples. Mais uma vez, um olhar caolho está fomentando o que essas pessoas, eu até tenho dificuldades de citar alguns nomes, tamanho repúdio às práticas e à instigação
de preconceitos que essas pessoas geram, de falta de educação, de falta de respeito. Eu tenho grande dificuldade, Gotino, até mesmo para fazer uma análise imparcial, mas existe um dado. O Enem, que deveria equilibrar para as pessoas mais pobres, teria um déficit que o ministro da Educação acha que não é preponderante. Porque as pessoas mais pobres, que poderiam equilibrar suas notas, mostrando uma capacidade maior com o Enem, não são capazes, nesse momento, infelizmente, de continuarem seus estudos e suas aulas. Ou seja, perderão os pobres, as universidades públicas, as universidades em que não se paga nada, que são gratuitas, continuarão lotadas de pessoas com condições de pagar universidades, enquanto as pessoas pobres não terão acesso a essa educação de qualidade em nossas universidades que, embora sofram os ataques de sempre, são de grande qualidade. Tivéssemos mais fomento sobre a ciência que é praticada nelas, porque a educação parece que não é um problema no Brasil, não é? Ok. Teríamos grandes universidades como nós temos nos Estados Unidos, como nós temos na Europa. Infelizmente, a ciência e a educação sempre ficam à mão de interesses que eu gostaria até que fossem um dia revelados, mas isso a história revela. Gisele, a sua visão sobre o adiamento ou não do Enem? O ministro Abraham Weintraub deu uma entrevista recente aqui à CNN e ele justamente coloca um contraponto nesses argumentos apresentados pelo Tiago. O que o ministro demonstra com dados quantitativos é que é justamente a população mais carente, que são justamente esses estudantes que são acolhidos e que são recebidos pelo Enem e que usam o Enem para ingressar em universidades públicas, que esses seriam os mais prejudicados. O que argumenta o ministro, Tiago? Primeiramente, ele diz o seguinte, que é um universo de mais ou menos 5 milhões de estudantes que se inscrevem anualmente no Enem e que este ano as inscrições ainda estão acontecendo e o Ministério da Educação já concedeu mais de 3 milhões de isenções para essas inscrições. Um outro ponto... Que seriam as pessoas hipossuficientes. Exato. Até agora, porque é um requisito que é apresentado no momento que o estudante faz a sua inscrição e que o Ministério da Educação já teria, então, concedido mais de 3 milhões de isenções para essas inscrições. E aí o ministro pondera o seguinte, ele diz, olha, neste universo de 5 milhões de pessoas, a maior parte delas não está fazendo o Enem pela primeira vez, ou seja, ele não está cursando o terceiro ano do ensino médio neste ano. São pessoas que já terminaram o ensino médio, que se submeteram à prova, mas que, por notas insuficientes, eles então ingressam novamente. Então, a maior parte do Enem, dos inscritos no Enem, não são estudantes do terceiro ano do ensino médio, são estudantes que estão ali fazendo por uma segunda vez a prova e uma pequena parcela seriam os treineiros. Então, ele faz ali uma divisão percentual, seriam 10% mais ou menos treineiros, seriam acho que 60% mais ou menos dessas pessoas que tentam novamente e 20% que seriam aqueles que estão ali no ensino médio mais ou menos em grandezas muito aproximadas. Então, o que ele diz? Ele diz que neste momento, primeiro, é um momento muito incipiente ainda, nós estamos na época das inscrições, estamos em maio, o exame será novembro e dezembro, então ele diz, se precisarmos adiar, adiaremos, mas deixemos essa análise para um possível adiamento para agosto. Uma outra crítica que ele coloca é que essas entidades pedem o cancelamento do Enem e não o seu adiamento. E essa é uma crítica que o ministro faz a essas entidades que fazem esse pedido, porque ele, inclusive, indica que haveria um interesse privado. Por quê? Porque essas pessoas, então, não fazendo o Enem, não poderiam ingressar nas universidades públicas, recorreriam a iniciativa privada, e aí a iniciativa privada viria então ao governo federal, aos setores públicos, pedir subsídios, pedir fundos de investimento, enfim, formas para subsidiar esse ensino. Pois não. Mas a preparação já não está comprometida? Pois é, Gotino.
O que o ministro respondeu a essa pergunta? Ele disse que seria uma grande frustração, justamente porque esses estudantes, muitos desses estudantes, vêm se preparando ao longo do ano. Então, já em maio, frustrar todas essas pessoas, dizer a elas que o esforço delas não será este ano avaliado e possivelmente recompensado com uma boa nota no Enem, é muito antes do tempo, é muito antes do prazo. Então, o que ele diz é, podemos adiar, mas vamos esperar até agosto e até lá sigamos com a rotina, sigamos com as inscrições e com as medidas do Enem. Eu estou aqui para colocar os questionamentos também. Coloquei para a Gisele, agora faço para você, Tiago. Lembrando que você pode escrever para a gente, #GrandeDebate, o que você pensa sobre o Enem. Deve ser adiado? Não deve? Qual é a sua visão sobre isso? Que você forme a sua opinião. Escreva para a gente, #GrandeDebate. Tiago, esse ponto colocado pelo ministro da Educação, por que eu tenho que adiar agora, se eu posso fazer isso em agosto, quando eu vou ter uma visão mais ampla do que está realmente acontecendo para o segundo semestre? Bom, Gotino, aí nós vivemos um Y, são duas possibilidades, né? Vamos lá. Ou é total falta de conhecimento ou é má fé. Por quê? Até mesmo com base no argumento da Gisele, que é professora, certo? De direito, vamos deixar evidente. O ministro demonstrou inicialmente uma preocupação humana. Nossa, eu até pensei que ele fosse um humanista. Ora, vamos adiar agora e todo esse esforço desses estudantes vai ser ceifado agora? Mas aí vejam só a capacidade lógica, ele abre a possibilidade de adiar em agosto. Ele vai fazer as pessoas se esforçarem mais para adiar em agosto. Então isso revela o quê? A total base lógica, a falta de base lógica numa atitude como essa. Por quê? Aí apresentam-se os números. Os números escondem sempre uma coisa. Eles revelam muito, o geral, mas escondem o drama humano. Por quê? As pessoas, muitos dos estudantes brasileiros, nós sabemos, está com déficit educacional. Agora, em razão da pandemia. Agora, é óbvio que as maiores escolas de São Paulo, vamos falar do mundo que nós vivemos, estão com o quê? Com aulas online, com acesso amplo e restrito à internet de qualidade. Então vamos olhar para a realidade, vamos olhar para o sertão nordestino, uma vez na vida. Vamos olhar para o sertão nordestino. Vamos olhar para os agricultores, para os filhos das pessoas pobres do Brasil. Mas não, aí se esconde em número. Isso é muito interessante. Quando é para ser humanista, o que se faz? Fala-se da questão pessoal. Quando você tem um problema de gestão pública, você se esconde atrás de números. É o grande problema aqui, já que ficamos nessa dicotomia Brasil e Estados Unidos, nós mostramos a diferença de nação. Eles tiveram o Abraham Lincoln, nós temos o Abraham Weintraub. É isso. Ok. Deixa eu passar um próximo tema para vocês. Antes tem que a Gisele terminar aqui o argumento dela. Eu já tenho um próximo tema sobre a reunião, no momento que o Igor me passava aqui o novo tema. Vamos lá, Gisele, a sua colocação final sobre o Enem, por favor. Só mais um argumento que também foi trazido pelo ministro e que acho que também contribui para o nosso debate futuro, seguiremos debatendo aqui, é justamente a questão econômica. O que ele diz, Tiago? Que o Enem, ele reúne, então, numa única prova, a possibilidade daquele estudante aplicar para uma série de universidades e de cursos. Qual seria a outra forma de ingressar na universidade? Seria mediante as provas de vestibular. E aí ele questiona justamente esse custo. Então, esse estudante que seguir estudando, que quiser fazer o Enem sendo cancelado, ele então será forçado a prestar essas provas, esses exames de vestibular, que terão justamente um acréscimo de custo para essa população que é carente, que tem essa dificuldade. Então, é só mais esse ponto que eu queria trazer, uma argumentação também apresentada pelo ministro, contrariando, então, a que se já decida agora e que já se condenem agora esses destinos desses futuros estudantes sem um Enem no fim do ano e aí, de novo, retomando que ele alega que as pessoas querem cancelar o Enem e não somente adiá-lo. Então, ele gostaria de postergar essa decisão para agosto, até porque até lá, muitas outras possibilidades ou outras soluções poderão surgir, inclusive a compensação dessas horas perdidas com mais horas de estudo, quem sabe. O único ponto que ele está certo é exatamente isso.
né? Questão de cancelamento ou adiamento. Ok. O resto... Bom, temos alguns minutos aqui ainda para a gente colocar mais um tema. O presidente Jair Bolsonaro convocou uma reunião com todos os governadores para esta quinta-feira. A pauta é o projeto fiscal nos estados. O encontro pode ser o início de conciliação em relação ao isolamento social nos estados e municípios. Reunião anunciada ontem, Caio Junqueira trouxe essa notícia aqui, vai envolver também Supremo Tribunal Federal, vai envolver também congressistas para esta reunião na quinta-feira. Temos aí o início de uma bandeira de paz, Tiago? Olha, Gotino, eu já vi esses movimentos algumas vezes, né? Tem até uma imagem que, na verdade, parece uma briga de boteco entre o João Dória e o presidente Jair Bolsonaro numa reunião digital com os ministros. Eles começam a se ofender. Então, isso já aconteceu antes. Eu espero até mesmo que a figura do ministro Dias Toffoli, presidente da corte, esteja ali para fazer exatamente o que você faz aqui, Gotino, para moderar o debate, para que imponha-se uma respeitabilidade que é muito inerente ao poder judiciário. Por quê? Porque é necessário, né, Gotino? Nós estamos aqui há 2 meses no grande debate, mais discutindo falta de educação do que propostas de república. Então, é óbvio que a reunião é salutar, espero que ela saia com primeiro, tenhamos o exemplo de diálogo. Segundo, de diálogo respeitoso. Terceiro, aí eu acho que já é pretender demais, de diálogo inteligente. Quarto, que saiam com o início de criação de propostas não unificadas, porque o Brasil é muito grande, mas de propostas razoáveis e com diálogo para que essas propostas não só sejam elaboradas, como também sejam implementadas. Ok. Então, me parece positivo e espero que o judiciário, que em regra não teria o que fazer ali, o judiciário não pode, porque a sua ação é julgar. Ele não pode julgar a partir de conchavos, e conchavos não no pejorativo, tá? No positivo, de conversações políticas. A lei é a lei. Mas que o judiciário sirva ali para acalmar ânimos. Ao mesmo tempo, para a Gisele, por favor, o seu olhar sobre essa reunião, novamente uma tentativa aí de presidente e governadores conversando sobre a pandemia. É a preconizada harmonia entre os poderes que realmente nós estávamos aqui criticando e pedindo. Então, que seja a primeira de uma série de reuniões, que sejam adotados protocolos, inclusive que sejam adotadas rodadas de reuniões que avancem ponto a ponto, para que realmente sejam apresentadas medidas objetivas, medidas propositivas, para que seja selada, então, a paz nessa comunicação específica com relação a este assunto, que haja este objetivo comum. É importante a participação do judiciário, Tiago, não só para a mediação, mas também para um reposicionamento que, por vezes, vimos aí algum excesso, algum ativismo judicial ali, algumas medidas, um excesso de judicialização que acabou provocando uma certa interferência e decisões próprias do Executivo tomadas, então, pelo Poder Judiciário. Então, é importante que todos esses poderes Gisele, estejam... Pois não. Nesse ponto eu discordo de você. Eu acho super arriscado e eu acho que você vai entender meu argumento. Desculpe, inclusive, te interromper, depois Imagina. você pega meu tempo. Essa coisa do ajuste da jurisprudência e de posições jurídicas a partir de alguma coisa política que seja analisada. A lei é a lei, a sua forma, a hermenêutica vai estabelecer, né, como deve ser julgado. Eu tenho muito problema com isso, mas mil perdões Imagina, Tiago, porque houve, inclusive, a decretação de lockdown pelo Judiciário e não pelo Executivo. Então, eu me referia a essas medidas próprias do Executivo, que, por conta de uma provocação, o Judiciário não pôde se furtar e acabou tomando decisões, então, praticando ali suas funções atípicas de Executivo e acabou tomando essas decisões. Então, decisões próprias de um prefeito ou de um governador acabaram sendo
sendo tomadas, então, pelo Poder Judiciário. Acho que é importante até o Judiciário estar participando justamente para essa conscientização, para que as pessoas entendam que provocado o judiciário terá que reagir e muitas vezes praticar atos que não lhes são próprios. Então, é importante essa harmonia entre os poderes e aí é só esse ponto que eu queria destacar justamente da relevância do judiciário ali em conjunto, até porque houve aquela visita do presidente ao STF, uma visita polêmica, houve também a participação de empresários, ou seja, o setor privado também tentando e buscando auxiliar ou alertando o setor público para uma série de consequências, principalmente econômicas, com relação aos métodos de isolamento. Então, esperamos que sejam frutíferos os resultados dessa reunião. Olha, a gente pode ir para os argumentos finais de uma forma diferente hoje? Claro. Hashtag grande debate. Estou recebendo muitas mensagens aqui de gente que assiste a gente questionando alguns pontos que foram colocados por vocês. Vou começar com o Tiago. Tiago, você critica o presidente da República quando ele pede a retomada da atividade econômica e aplaude o presidente da Câmara Municipal quando faz a mesma proposta. Como explicar isso? Eu explico de forma super simples. Eu critiquei lá atrás em razão dos motivos pelos quais eram feitos, deixando bem claro que num período tal nós olharíamos para a abertura econômica. Então é necessário ver a história de todas as minhas posições. Primeiro, há alteração em algumas delas, porque eu também evoluo, eu debato aqui com a Gisele, aprendo coisas, espero poder também trazer alguma coisa para ela, mas é muito claro que eu sempre deixei, o que eu deixei evidente nas minhas posições. O problema é que o presidente da República falava em abertura e falava em abertura imediata há 2 meses atrás. Mas há 2 meses eu falava, vamos tomar cuidado para que em alguns meses, com um projeto, com uma planificação, possa ser feito. Essa hora está chegando. E vejam que quando eu falei do vereador Tuma, eu coloquei que primeiro não será nem para agora, será para coisa de semanas para frente, porque nós estamos ainda no pico da pandemia. Eu critiquei o presidente da República e continuarei criticando quando ele colocar os seus interesses eleitorais e fundamentalmente sem base científica e a única coisa que nos importa, que é a apresentação de um projeto na mesa. É apenas isso. Se tivesse feito lá atrás, entendam, se o presidente da República não tivesse instigado as pessoas a saírem às ruas 2 meses atrás, nós estaríamos abertos provavelmente hoje. Ok. Tempo. Gisele, para você, as colocações foram feitas e eu inverti a pergunta. Você, em muitos momentos, criticou atitudes de prefeitos e governadores, elogiou atitudes do governo federal e não consegue observar a tentativa de acertar de prefeitos e governadores? Sem dúvida, sim. Enxergo muitas medidas propositivas. Eu, inclusive, hoje fiz um elogio aqui ao presidente da Câmara Municipal, Eduardo Tuma, que justamente trouxe essa informação em primeira mão para nós, que a Câmara dos Vereadores de São Paulo fará, a partir de hoje, uma série de discussões para propor, então, medidas de flexibilização da economia. Essas medidas de flexibilização, elas vinham sendo mais defendidas e de forma mais veemente pelo presidente da República e justamente por isso eu, ao longo dos debates, sempre exaltei essa preocupação do presidente com a flexibilização, assim como tomei uma posição de que essa flexibilização é uma certeza. O que nós não sabemos justamente é quando. E sempre defendi que, principalmente, prefeitos tivessem essa autonomia de fazer a verificação local, porque justamente cada região, cada município tem peculiaridades que ninguém melhor do que os prefeitos conhecem. Os governadores, eles são intermediários entre o presidente e os prefeitos, trazem então essas regras gerais e precisam dar essa consistência, dar essa autonomia e dar esse apoio para que os prefeitos possam então agir localmente. Por isso, a minha valorização sempre das falas do presidente no que se refere a essa preocupação com a retomada da atividade econômica. Ok, Gisele Soares,
obrigado. Tiago Anastácio também, obrigado. Se você concorda com a Gisele, escreva utilizando a hashtag Grande Debate. Escreve no Twitter para a gente agora. Se você concorda com o Tiago, também pode escrever. Se você não concorda com os dois ou concorda com os dois, pode escrever também, porque nós estamos abertos aqui a todas as opiniões. O importante é que você tenha assistido a gente, entendido aqui o objetivo deste grande debate. Então amanhã vocês retornam com outros temas relevantes. Alguns temas são até repetitivos, né? Porque são temas relacionados a tudo que vem acontecendo no dia a dia, a pandemia, as ações do governo federal, do governo estadual, do governo municipal. A gente explica isso para as pessoas entenderem que este é um momento diferente, jamais vivido pela nossa geração. Obrigado a vocês dois. Todas as edições do Grande Debate estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br e também no nosso canal oficial do YouTube.